Eu vou precisar que o pastor Robert abra a Bíblia em Salmo 90. A igreja abre em Mateus 24. O pastor Robert vai abrir em Salmo 90. Glórias a Deus. E a pastora Isabel abre em Gênesis 6, tá? Pastor Isabel abre em Gênesis 6. Pastor Robert abre em Salmo 90. A igreja abre em Mateus 24. Glórias ao nome de Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí a minha Bíblia vai dividir assim, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos em particular. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Os discípulos estão perguntando para Jesus: que sinal teremos da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meu Deus. Então sereis atribulados e vos maltratarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trairá, odiar um aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pastor Robert, por gentileza, vem aqui rapidinho. Lê para mim o Salmo 90. Liga o ventilador, filho, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Deus. Lê para mim, para a igreja, o Salmo 90, a partir do versículo de número 1. Salmo 90, a partir do versículo de número 1. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizeis: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. 1000 anos é como o quê? Um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Quantos anos? 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Tá bom. Glórias a Deus. Pastor Isabel. Lê Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Quantos anos? 120 anos. A igreja senta dando glória. Glória a Deus, aleluia. Se você puder aplaudir ao Senhor, Espírito Santo de Deus. glórias a Deus. Amados, culto de domingo, vou pregar como pastor ensinando, e eu preciso que você dobre a sua atenção para que você não se perca. Amém? Vai ser uma palavra bem objetiva, mas dobra a sua atenção. Mateus capítulo de número 24 é um capítulo de escatologia. Mateus 24 é um capítulo escatológico. Dentro da escatologia, você vai encontrar estudos, você vai encontrar passagens que falam acerca dos últimos acontecimentos. A escatologia é uma das matérias dentro da teologia sistemática. Mateus capítulo de número 24, Jesus vai apresentar a destruição de Jerusalém. Jesus vai apresentar a grande tribulação. Jesus vai apresentar a parábola da figueira. Jesus vai apresentar alguns sinais da sua vinda. E tudo isso ele apresenta dentro de Mateus capítulo de número 24. E você tem que entender que Mateus capítulo de número 24 também está inserido em Apocalipse. E também está inserido em Daniel. Eu sempre ensino que dentro da interpretação bíblica existe o contexto imediato. Qual é o contexto imediato de Mateus 24? O capítulo 23 e o capítulo 25. Pastor Robert, no capítulo 25 começa assim: então, vírgula, o reino dos céus será como as 10 virgens. Aí no capítulo 25 vai dividir as 5 virgens imprudentes
e vai dividir as 5 virgens prudentes. Então existe contexto imediato e existe o contexto amplo. Ora, Mateus capítulo de número 24 vai falar da grande tribulação. E aonde a Bíblia fala da grande tribulação? Em Apocalipse. Mateus capítulo número 24 vai falar da destruição do templo e da destruição da cidade de Jerusalém. E aonde fala da destruição do templo e da cidade de Jerusalém? Em Daniel. Vocês estão vendo que, como para você expor um texto, para você pregar, não é tão simples assim? Então, quando começa Mateus de capítulo 24, Jesus está no templo e ele sai. E quando ele vai para o Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam de Jesus para poder entender aquilo que Jesus estava pregando e ensinando. Ora, em Mateus capítulo de número 24, os discípulos estão admirados com a construção do templo. É sabido de nós outros que em 586 antes de Cristo, o primeiro templo é destruído, que é o templo que Salomão fez. Davi propôs no seu coração construir uma casa, construir um templo, porque Davi, certa feita, a gente habita em casa de cedros, a gente habita em mansões, e a arca de Deus, que nessa época simbolizava a presença do Senhor, habita em tendas. Façamos uma casa para o Senhor, façamos um templo para o Senhor. É sabido de nós outros que Davi vai abrir o seu coração para o profeta Natã. Davi vai chegar para o profeta Natã, pastora Isabel, e vai dizer: eu quero construir um templo, eu quero construir uma casa para o Senhor. Como Natã se tornou amigo do profeta, Natã vai chegar para Davi e vai dizer: Davi, tudo que veio ao seu coração, faça, porque o Senhor é contigo. E o desejo de Davi era um desejo bom, porque qual era a preocupação de Davi, Márcio? Fazer um templo e fazer uma casa para o Senhor, porque desde então seguia-se aquilo que Moisés tinha feito. E o que Moisés fez? Um tabernáculo. E como era o tabernáculo? Como uma tenda, aonde se colocava a arca da aliança, a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus. Então até Davi seguia-se esse parâmetro, seguia esse segmento. E Davi está dizendo: agora eu quero construir um templo. E Natã dá o aval para Davi. Só que a Bíblia vai dizer que quando Natã está voltando para casa, Deus aparece para o profeta à noite e fala assim: Natã, quem mandou você liberar para Davi aquilo que eu não liberei? Quem mandou você dar uma carta de aprovação para Davi se eu ainda não assinei? Ou seja, Natã profetizou, Joselma, segundo a amizade que ele tinha com Davi. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala: volta agora e fala para Davi: assim diz o Senhor, você tem sangue nas mãos. Por acaso eu pedi casa para alguém? Meu Deus! Por acaso eu pedi que alguém edificasse uma casa para mim? Por você
você ter sangue nas suas mãos, tu não fará, mas do teu fruto eu vou permitir que se levante um templo para minha habitação e para minha adoração. Então sabemos que Davi não constrói o templo, quem vai construir é Salomão, seu filho. Aqui, se você entender, levanta a mão e dá glória. Davi não construiu, mas ajudou na construção. Glória a Deus, aleluia. Deus não deixou Davi construir o templo, mas Davi preparou tudo para Salomão, seu filho, para quando Salomão, seu filho, assumisse. Olha isso aqui, pastor Robert, tinha condições para construir o templo do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que quando Salomão se assenta no trono, era tempo de paz em Israel, porque Davi tinha exterminado todos os inimigos do povo de Deus. Então, quando Salomão assume, não tem guerra, não tem luta, e a prioridade dele é construir o templo. Gente, pega isso aqui. Detalhe, pega isso aqui. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com Ninguém. Salomão faz o templo. O templo que Salomão faz é lindo. Até hoje não houve uma construção civil que se gastou tanto como foi o templo que Salomão fez para Deus. Mas olha isso aqui. Davi queria fazer um templo para quem? Para Deus. Só o pastor Robert, gente. Davi queria fazer um templo para quem? Para Deus. Salomão faz um templo. A Bíblia diz que a aprovação de Deus, a nuvem se aproxima, a glória de Deus entra dentro do templo, e os levitas e os sacerdotes não se continham de pé por causa do peso da glória. Aí está escrito, pastor Robert, que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar, porque depois que a glória de Deus chega, porque depois que Deus chega lá para cantar, ninguém mais aparece a não ser a sua glória. Deus. Só que os anos foram se passando, Aleluia. e todo mundo, quando se referia ao templo que Davi propôs no coração fazer para Deus, as pessoas se referiam assim: templo de Salomão. templo de Salomão. templo de. Salomão. O templo nunca foi de Salomão. O templo foi feito para a glória de Deus. Aleluia. E sabe qual é o perigo da geração? Pegar aquilo que é feito para Deus e dar glória para o homem. Então, quando chega em 586 antes de Cristo, porque no Antigo Testamento é decrescente, eu não sei se você vai entender para dar glória. Quando Jesus nasce, o calendário é dividido. Aí passa a ser crescente. Ano 1, ano 2, ano 3. Antes de Jesus era decrescente. Jesus dividiu o calendário para a glória e honra do nome do Senhor. Então, em 586, Nabucodonosor entra em Jerusalém e faz o quê? Destrói o templo. Quem entendeu isso aqui? Aí, quando Nabucodonosor destrói o templo, a Arca da Aliança desaparece. Uma linha teológica vai dizer que Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Vai dizer que o profeta Jeremias escondeu a
é uma linha teológica, é uma tese, não é certeza. Só que ela desaparece. Aí quando chega no profeta Ageu, no tempo de Neemias, no tempo de Zorobabel, no tempo de Josué, começa a erguer o segundo templo. Aí em Ageu capítulo 2, verso 9 vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A casa era simples, era feita de madeira, não tinha o ouro, não tinha prata, não tinha o que o primeiro templo tinha. E quando o profeta Ageu está profetizando, ele olha para aqueles que já tinham os cabelos brancos e tinha a idade avançada de 90 anos. Aquele povo de 90 anos tinha visto a glória da primeira casa, que foi o templo que Salomão fez. Aí Ageu fala: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Aí entra o Novo Testamento. O grande Herodes, ele vai reformar o templo que Josué, Zorobabel e o profeta Ageu profetizou e fizeram uma obra. Quando entra na nova aliança, no Novo Testamento, agora o Herodes o Grande, ele vai reformar. E segundo a Bíblia, ele coloca mármore, fica aquela coisa linda. É o segundo templo de Ageu 2:9 que está reformado. Quando que a glória, se tu não der glória, eu vou parar agora. Quando que a glória dessa última casa se manifesta? Não é quando o grande Herodes faz a reforma, amplia, é quando um carpinteiro de uma cidadezinha está entrando dentro daquele templo. Aí está se cumprindo: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus, aleluia. Escuta, o primeiro templo não tem um registro na Bíblia de milagre. Agora, quando Jesus entra no segundo templo do profeta Ageu, de Zorobabel, de Josué, que ele entra, quem estava com a mão errada é curado, quem estava cego enxerga, quem estava aleijado anda. Então está se cumprindo que a glória seria maior do que a da primeira. É nesse templo que Jesus está saindo. E Jesus fala aos discípulos que estavam admirados: olha que construção. O Herodes o Grande fez uma grande reforma. Aí Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Em 3 dias será destruído, e em 3 dias eu levantarei um novo templo. O que Jesus está dizendo, Daniel já tinha profetizado. Quando ele fala da desolação do templo e do abominável que ia acontecer no templo. Vocês estão entendendo? Eu estou ensinando que nem pastor. Quando que isso acontece? Mateus 24, o versículo 1, que os discípulos estão perguntando sobre o templo, vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, diaconisa Marluce, o general Tito invade Jerusalém. E agora esse templo que o grande Herodes fez, ele vai destruir, ele vai arrebentar. E desse templo só fica o muro das lamentações, que está lá até hoje. Os muros das lamentações fazia parte desse templo que Jesus disse que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Fala assim, Mateus 24. No ano 70, o que Daniel também profetizou vai acontecer, palavra por palavra, como o profeta Daniel disse e como Jesus confirmou. Fala assim, no ano 70,
Jesus disse, acontece. Preste atenção, que eu estou te mostrando dentro da Bíblia algo que Daniel disse, que Jesus disse e já se cumpriu. O templo foi destruído. Aí continua Mateus 24. Depois do ano 70, Jerusalém foi destruída. Os judeus se espalharam pela face da terra e a nação deixou de existir. Aí dentro de Mateus 24, Jesus vai falar a parábola da figueira. Alguém me indagou, aonde na Bíblia Israel é figueira? Pastor, aonde na Bíblia Israel é figueira? Alguém me indagou. Jeremias capítulo de número 8, a partir do versículo 13, se não me falha a memória. Vamos abrir rapidinho? Jeremias 8. Versículo 13. Aqui Jeremias está falando do castigo de Israel. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Essa figueira aqui em Jeremias, no capítulo 8, é Israel que estava em desobediência, e é Jeremias que profetiza o que, pastor Robert? Os 70 anos de cativeiro, como o profeta Daniel falou. Então Israel, a árvore que simboliza Israel é a figueira. Fala assim, a árvore que simboliza Israel é a figueira. Fala assim, é por isso que Jesus é a oliveira de Romanos e a videira de João capítulo 15. Meu Deus, Pai Santo, Pai. Em Romanos, Jesus é a oliveira. Em João 15, Jesus é a videira. Se a minha igreja não glorificar, Israel é o que? A figueira. Jesus é a oliveira e Jesus é a videira. Oliveira, azeitona, que gera azeite. Videira, a uva, que gera uva. Figueira, que gera figo. Israel significa a figueira. É por isso que quando Jesus está com fome e ele olha para a figueira que tem folha, ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Israel só tem aparência porque rejeitou Jesus. Agora olha isso aqui. A outra parábola que fala da figueira, pastor Robert, a figueira plantada no meio da vinha. Quem é a vinha? Jesus. Quem é a figueira? Israel. Então a figueira plantada no meio da vinha. Jesus é a videira verdadeira. Quando ele vem, há 3 anos eu venho aqui, e essa figueira não produz, só que ela estava no meio da vinha. Então queria cortar a figueira, e o dono fala assim: dá mais uma oportunidade, vamos cavar. Qual é a oportunidade de Israel? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, que Jesus fique com a igreja, eu vou estar. Só eu? Quando a igreja for arrebatada e Jesus fique com a igreja para poder julgar as nações, aí estará sendo estabelecido a nova oportunidade de Israel. Porque a Bíblia diz: ele veio
quando ela florescer, quando vir os seus ramos, está próximo o verão. Porque dentro de Israel, pastor Robert, quando a figueira estava brotando com folha e fruto, alguém falava, o verão está próximo. Aí Jesus vai dizer, estará à porta, no caso ele. E ele fala, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarás os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. O tempo já foi destruído. Aconteceu. A figueira vai florescer, como já ensinei para vocês, é Israel. No ano 70, Jerusalém foi destruída, a nação de Israel acabou e os judeus foram espalhados. Em 1948, qual a data? 1948. Se não me falha a memória, 14 de maio de 1948, a ONU se reúne para poder trazer Israel como nação novamente. E um homem chamado Oswaldo Aranha faz a votação brasileira. É por isso que o Brasil é abençoado. Olha para cá, a nossa nação era para ser uma nação de primeiro mundo. O nosso país é um país abençoado. É por isso que muita coisa deu dar livramento para o Brasil, porque foi um brasileiro que decidiu que Israel voltasse a ser nação. Tome atenção agora. É essa geração que Jesus está dizendo, pastor Robert, quando a figueira florescer, quando a figueira brotar, estarei à porta, está próxima a minha vinda. Aí ele fala, essa geração não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. Em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação, é a figueira florescer. Olha isso aqui, Abacuque, ainda que a figueira não e não haja fruto e o produto da oliveira, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Olha isso aqui, ainda que a figueira não floresça, Israel, e não haja fruto na vide, Jesus, e o produto da oliveira minta, Jesus, eu todavia, tudo é glória, me alegrarei no Deus da minha salvação. A videira já deu fruto porque é Jesus. Em João capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira e o galho que está em mim eu corto para que dê mais fruto. Alá, canta. A videira já está dando fruto. Quer ver? Pastor Isabel é fruto da videira, pastor Robert é fruto da videira, o Max é fruto da videira, pastor Will é fruto da videira. Oh glória! A oliveira também, alá pra cá, lá parada. A oliveira parou também, está dando azeite, porque lá no Getsemane, quando ele soma sangue, é a azeitona sendo exprimida, e a figueira já floresceu em 1948. Meu Deus! Pastor Robert, está tudo amarrado. Glória! Está tudo amarrado. Então em 1948 a figueira volta a florescer. Eu não sei se você já leu. Em Isaías está escrito: pode porventura uma nação nascer em um só dia? O que aconteceu com Israel? Voltou a ser nação em 14 de maio de 1948. Ou seja, qual é a geração, pastor Robert, que Jesus está dizendo não vai passar? Eita glória! Telebaralho, telebralho.
que é aquele povo que está diante dele. É por isso que em Atos eles venderam as propriedades, porque nem os discípulos entenderam, porque os discípulos não tinham teologia sistemática que tem hoje. Meu Deus! É verdade. É por isso que Paulo, quando ele escreve a Tessalônica, ele fala: os mortos, os que dormem, ressuscitarão primeiro. Aí ele fala: e nós que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados. Ele acreditava nisso. Todos, porque entendeu, não vai passar esta geração. Pedro acreditava que era na geração dele. Tiago acreditava que era na geração dele. Em Atos eles vendem tudo, vendem as propriedades, porque já estavam esperando a vinda. Em Atos capítulo de número 1, quando o Senhor vai restaurar Israel? O que Jesus responde? Quando eu vou restaurar, não importa. Aleluia. Importa que vocês sejam minha testemunha. Aí Jesus está sendo assunto. Aí o anjo, por que olhar para cima? O mesmo Jesus que vocês vê subindo, ele voltar. Então eles já estavam esperando no tempo deles. Só que quando Jesus fala esta geração, é a geração após a figueira florescer, que somos nós. Fala para o teu vizinho da nossa geração, não passa. Fala assim: eu estou diante da geração do arrebatamento. Quem pode levantar a mão para dar glória? Vem aqui, pastor Robert. Termina agora. Vocês entenderam de verdade? Pastor Robert, no Salmo, o Senhor lembra qual foi as idades que o Senhor leu? Fala 70 anos, a duração da nossa vida dura 70 anos, mas alguns, por ser mais robusto, chega até 80. Mas para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Vocês entenderam isso? Em Gênesis 6, 3, o meu espírito não vai contender com o homem, por causa do pecado. Até Gênesis 6, as pessoas viviam 600, 700, 900, 500 anos. Se tu não der glória. Mas quando Deus fala, o meu espírito não vai contender mais com o homem, a idade é reduzida. Porque o que faz a gente viver é o Espírito Santo de Deus. Se ele é tirado do homem, você perde a sua vida. Aí vai reduzir para 120. Pega isso aqui. Fala assim, pastor Robert: 120 anos. 120 anos equivale a uma geração. A uma geração. De novo. 120 anos equivale a uma geração. Quem é que morreu com 120 anos na Bíblia registra? Moisés. Quando Moisés sobe ao monte e ele morre, a Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos, os seus olhos não escureceram e ele ainda estava robusto. Por quê? Ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Meu Pai eterno. Lembra quando Moisés é parte do Espírito com 70? Então ele vai até 120 anos, porque está dentro de Gênesis. Vocês estão entendendo isso aqui? Só que quando chega em Salmo 90, a geração é reduzida. 70 anos, ou na robustez, 80. O homem mais velho do mundo tem 113 anos. Qual é a idade do homem mais velho do mundo? 113. Quando eu fui pesquisar, apareceu uma mulher de 126. Eu falei: Deus falou que o homem não viveria mais de 120. Reduziu para 70 e para 80. Só que é o homem, não a mulher. Não tem um homem para telemantria.
tem há mais de 120 anos até hoje. O mais velho tem 113. Esse de 113 viu a Primeira Guerra e viu a Segunda Guerra Mundial. Se ele tem 113 anos, ele presenciou Rússia e Ucrânia. Mateus 24, guerras e rumores de guerras. Então já aconteceram 2 guerras mundiais. Você vai entender agora. Aí Jesus diz: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Pastor Robert, olha isso aqui, vem aqui. A figueira floresceu em 1948. A geração de 70 anos, 1948 mais 70 anos dá 2018. 2018 já passou. Jesus veio? Não. A outra possibilidade, 80 anos. 1948 mais 80 anos, 2028. A gente já está em 2028? Ainda não. Fala assim, ainda não passou. Ainda não passou. Aí 120 anos, que é de Gênesis 3, 1948, mais 120 dá quanto? 2068. Eu não vou dar uma de maluco, como um camarada de uma religião falou que Jesus ia voltar em tal data. Nem a Bíblia deu essa informação. Nem a Bíblia deu essa informação. Agora Jesus diz: observai a figueira, olhai para os sinais. Dentro da geração não passará esta geração, biblicamente falando, 2068. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus vai voltar em 2068? Não, eu estou dizendo que a nossa geração não vai passar, porque é Jesus que disse: não passará esta geração. A figueira 1948 mais 70 dá 2018, já passou. Mais 80 dá 2028, que ainda não passou. E mais 120 dá 2068, que ainda não vivenciamos. A nossa geração é a geração do arrebatamento. É por isso que você não tem que se preparar, você tem que estar preparado, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar. Eu respeito quem acredita no pós e no meso, eu sou pré. A igreja não vai sofrer na mão do anticristo, a igreja não vai sofrer na mão de Satanás. A noiva vai ser arrebatada e a geração é essa. Está perto, porque a figueira já floresceu. Nós somos a geração do arrebatamento. Se coloca de pé. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É tio Joselma? Levanta a mão, meu filho. Qual o nome do Senhor? Nilson. O Senhor já é evangélico? Já aceitou Jesus? Já está congregando em algum lugar? Está congregando em algum lugar? Tem pastor da igreja? Tem? Glórias a Deus. Veio cooperar conosco hoje, né? Glórias a Deus. Vamos orar? Essa é a nossa geração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, quero abençoar a todos que estão aqui. E eu creio piamente que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Em breve vai haver um grande casamento
e o seu nome vai ser glorificado. Só a noiva aplauda ao Senhor nessa noite e dá uma linda salva de palma para Jesus.